todas e todos. Estamos aqui agora chegando ao encerramento da nossa primeira unidade, fechando aquilo que seria a filosofia clássica com o Aristóteles. O pensador Aristóteles é um seguidor do Platão, estudou com Platão, porém vai se desenvolver um pouco diferente dele. E essa diferença está associada principalmente ao fato de que, diferente daquilo que o Platão propõe como uma resposta ao Parmênides e ao Heráclito, ele não está colocando a possibilidade de dois mundos diferentes, um mundo perfeito das formas acessível apenas pela alma e outro mundo imperfeito, acessível pelos sentidos. Ele vai dizer que tanto os sentidos quanto a nossa racionalidade fazem parte da nossa vida, fazem parte daquilo que nos constitui em níveis diferentes. O primeiro nível estaria relacionado a uma vida mais instintiva, mais animalesca, ao que os gregos chamam de zoe, que vai dar nosso zoológico. Isso está relacionado às nossas sensações, aos nossos sentidos e especialmente à visão, tanto quanto à memória. Lembrando que para os gregos essa memória tem uma relação direta com as musas e com o não esquecimento. A palavra aletheia em grego representa a busca da verdade, que estaria relacionada com a nossa memória. Algo que, então, juntando visão e memória, o Aristóteles associaria à experiência, fruto daquele tipo de conhecimento, daquele nível de conhecimento que nós vimos com os fisiólogos. Um conhecimento que envolve o que eu vejo com o que eu consigo guardar em minha memória. Experimentando, fazendo essas experiências, chegaria-se a um conhecimento que o Aristóteles respeita também. Não é que ele não o respeite, mas que ele diz que está em algo abaixo do desenvolvimento como um humano pleno. O humano pleno envolveria uma outra forma de vida, uma vida de tipo bios. E esta bios precisa juntar os elementos adquiridos através da vida zoe, da vida animalesca, os elementos conhecidos a partir da experiência, mas somá-los a uma forma de compreensão lógica. Lembrem-se que logos vem de discurso, palavra, e, portanto, estaria relacionado para o Aristóteles com a audição, o que nos daria o aprendizado. Aprender, o aprendizado, seria somar as nossas experiências com a nossa capacidade de ouvir, capacidade de raciocinar a partir dessa experiência feita, discutir sobre essa experiência. Isto geraria um aprendizado. Mas o aprendizado ainda precisaria se desenvolver nessa vida bios, essa vida social do ser humano, que ultrapassa aqueles limites animalescos da zoe. Então, só se faz esse aprendizado em uma vida social, só se faz esse aprendizado em uma vida política, e este aprendizado ainda se desenvolve quando somado aos universais, quando somado àquilo que o Platão estaria chamando de formas perfeitas, formas que podem ser universalizadas. Chegar a princípios universais, chegar a princípios que são irrefutáveis, que estarão válidos em todo lugar, em todo tempo, permitiria ampliar o aprendizado, desenvolver o aprendizado naquilo que o Aristóteles chama de tecné, ou seja, a arte para nós, o que representaria o nível mais elevado do conhecimento. Portanto, ele partiria dos sentidos, aquilo que é mais imediato, as nossas sensações mais imediatas,
para desenvolver a relação entre a visão e a memória na constituição de uma experiência, experimentar como os fisiólogos seria a base dessa estrutura do conhecimento. Mas essa experiência necessitaria de uma audição, de um diálogo, poderíamos dizer, ao modelo do que o mestre dele fazia, o Platão, que trabalhava a partir de diálogos. Esta comparação entre fisiólogos com experiência, somados ao diálogo platônico, geraria o aprendizado, mas este aprendizado ainda precisa ser superado a partir do confrontamento com os universais, ou seja, não bastaria um aprendizado que não me leva a uma universalidade, o que levaria até a arte, ao conhecimento técnico, por fim. E Aristóteles ainda nos coloca diante de uma relação em que cada uma das coisas conhecidas estão em constante contato para desenvolvimento. Aquilo que ele chamará de teoria de quatro causas. Uma coisa não é gerada a partir do nada, ela desenvolve-se a partir de outra, que guardava em si a potência desse desenvolvimento. O início dessas causas seria a forma, a substância, aquilo que poderíamos chamar de pensamento inicial. No caso, quando em confronto com a segunda causa, que é a matéria, ele vai gerar a possibilidade. São potências, puramente potências nesse momento. Então, a princípio, nós temos o caso de uma forma como um bloco de mármore em que o escultor visualiza a possível escultura dele. O bloco de mármore é a matéria ou a causa material, enquanto aquilo que o escultor visualiza retirado do bloco de mármore representaria essa forma, essa substância original. Se o escultor não olhar para o bloco de mármore com esta potencialidade de transformá-lo em uma escultura, o bloco nada é em si. Mas é necessário que não apenas ele olhe para o bloco e veja uma forma, não veja pura matéria, mas que ele haja, ou seja, passe ao ato. E passar ao ato significa transformar aquela matéria a partir de uma causa eficiente. Quando ele começa a esculpir, ele está criando a forma que viu inicialmente naquela matéria bruta que ele tem à sua frente. Se a última causa, causa final, corresponder àquilo que ele pensava de fato originalmente, então ele teria, neste caso, uma correspondência entre a primeira e a última causa. Se for um bom escultor, isso, teoricamente, deveria funcionar. Ele vê aquilo que pensava esculpir na matéria, vê como forma aquilo que pensava esculpir na matéria e, através da sua ação eficiente, consegue chegar até a escultura. Tudo dependendo da própria ação desse indivíduo. Mas esta ação do indivíduo, isto que ele faz por si, depende de conseguir gerar esse desenvolvimento eficiente. Quanto mais eficiente ele for, melhor será essa finalidade. Vemos então em Aristóteles uma valorização da ação. O homem colocando-se diante do mundo como um desenvolvedor e não apenas como um anulador do próprio corpo, como a gente podia imaginar como com Platão.
Não é um buscar apenas as questões da alma, mas é um como trabalhar eficientemente a partir da matéria que está colocada à nossa frente. Muda a perspectiva, muda a forma de visualizar o mundo e muda a forma de agir sobre esse mundo. Ao invés de buscar apenas aquilo que é o bom, o pleno, o perfeito, de acordo com Aristóteles, aqui o Platão vai buscar constantemente um equilíbrio entre as coisas. Ele vai dizer que cada um dos lados opostos é puro vício. Então, se eu abandono o meu corpo em nome da minha alma, eu estou tão viciado quanto se eu abandono a minha alma em nome do meu corpo. É necessário buscar um equilíbrio entre as coisas para ter uma ação adequada. Vamos encerrando por aqui, então, esta primeira sequência nossa e nos encontramos em breve para discutir a segunda unidade. Até!